Nós vamos entender um pouco agora sobre os veículos de avaliação, tá? A gente vai ter um pouco de esclarecimento sobre os veículos que a gente possivelmente vai encontrar no dia que a gente for fazer o exame. A gente vai tentar trazer para vocês aqui todas as categorias de veículos e todos os veículos possíveis de serem encontrados nas diferentes categorias que você queira, né, praticar o seu exame lá, tá bom? No Detran. Possa ser que você encontre alguma diferença, né, entre os veículos mencionados aqui, mas não vai ser uma diferença tão grande. Afinal de contas, os veículos de exame eles são determinados por regra, né, por lei. Então, eles podem ser um pouco diferentes, mas eles devem ter aí as mesmas características, tá? Então, você pode encontrar a diferença de modelo, de marca, mas mesmo assim, eles vão se assemelhar, tá bem? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouco, né, sobre os veículos de avaliação. A gente vai falar inicialmente sobre os veículos de duas rodas e vamos começar, obviamente, né, pela ACC. Então, quem vai fazer um exame aí, né, com o objetivo de alcançar a sua habilitação para conduzir ciclomotor, né, quem quer alcançar aí a ACC, a gente vai fazer o nosso exame num ciclomotor de até 50 cilindradas, tá bom? Esse ciclomotor ele pode ser manual ou automático, tá? Pouco importa se ele for manual ou automático. E ele pode ser também um veículo pessoal. O que é que acontece aqui nessa ocasião? Como a demanda, sabe, a procura por tirar esse tipo de habilitação, né, que é específico para ciclomotor, ela é tão pequena, pouca gente procura, então o Detran ele é desobrigado de possuir esse veículo, tá? Então ele não tem a obrigação de possuir um ciclomotor para realização do exame, tá? Então quem quer tirar, né, a habilitação para conduzir em ciclomotor pode fazer num veículo do Detran, se o Detran tiver, ou pode fazer num veículo próprio, tá? Se a pessoa não possuir esse veículo, né, a cinquentinha, mas se ela tiver um amigo que possua, ela pode pedir emprestado, né, esse veículo para ela fazer a prova, tá bom? Umas coisas para vocês ficarem atentos, tá? Quem vai levar um veículo para o Detran para fazer, né, a sua prova, por favor, leve um veículo que esteja em dias, que esteja emplacado, tá? Senão o veículo fica lá mesmo no Detran, tá? Se levar um veículo que está atrasado para o Detran, é a mesma coisa que entregar banana ao macaco, tá? Então ele vai pegar, tá bom? Outra coisa, né? Nada de chegar pilotando o veículo no Detran, tá? Afinal de contas, você ainda não está habilitado. Então, se vai levar um veículo para o Detran, peça para alguém que é habilitado conduzir o veículo até lá, tá? E você vai de carona, né? Você vai na garupa como passageiro, tá bom? Nada de chegar pilotando também um veículo sem ser habilitado, senão em vez de você tirar a habilitação, você já perde, tá? Então é isso, tomem esses cuidados aí, quem de repente for levar um veículo para o Detran para fazer exame, tá? Então é isso. Então a cinquentinha ela pode ser pessoal, pode ser um veículo pessoal, não importa se é manual ou automático, tanto faz, você pode fazer a prova em qualquer um dos dois, não pode ter mais do que 50 cilindradas, né? Afinal de contas é a regra do ciclo motor, não exceder aí essa capacidade aí de potência, né, de cilindradas, tá bom? Então vamos lá, seguindo adiante, tá? Para a categoria A, né, o que é que a gente tem aqui para a categoria A? Olha só, você vai fazer o exame da categoria A numa motocicleta, né, que tenha mais de 120 cilindradas. Não pode ter 120 cilindradas, tá? Tem que ter mais do que 120, ou seja, 121 em diante, tá? Normalmente você vai encontrar as motocicletas lá de 125 cilindradas, tá? Possa ser que em alguns estados você tenha uma cilindrada maior, né? Ou de repente menor, mas é mais ou menos isso, tá? Motos de cerca de 125 cilindradas, tá bem? Esse veículo tem que ser manual, ou seja, não temos a opção de ele ser manual ou automático, como é na cinquentinha, tá? No exame da ACC. Aqui ele tem a obrigação de ser exclusivamente manual, tá bom? E tem que ser um veículo também do Detran. No caso da categoria A, né, para quem vai tirar a habilitação para pilotar moto, o Detran tem a obrigação de fornecer o veículo que vai ser utilizado no exame, tá? Diferente do ciclomotor,
que o Detran é desobrigado de ter esse veículo, aqui ele é obrigado. Afinal de contas, a demanda, né, a procura para tirar a habilitação de moto, ela é muito alta, tá bom? Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí essas características. Eu vou dar algumas dicas aqui sobre a prova do Detran para quem vai fazer, tomar alguns cuidados, tá? Quando você for fazer sua prova no Detran, se possível, né, leve um capacete pessoal, tá bom? Um capacete mais próximo dos seus padrões, que encaixe melhor na sua cabeça, né? E se você não tiver, peça a um amigo um capacete emprestado, pelo menos para a ocasião da prova no Detran. Por que é que eu estou sugerindo isso? Lá no Detran você vai encontrar capacete sim, tem capacete para você usar. Porém, são capacetes que são utilizados por todo mundo, ou seja, eles precisam ser o maior tamanho possível para poder servir na cabeça de todo mundo. Então, se você é uma pessoa menorzinha, né, que tem um porte menor, tem uma cabeça menor, quando você colocar o capacete do Detran na cabeça, que vestir o capacete, ele vai ficar muito folgado. E aí você vai fazer uma prova com aquele capacete balançando na sua cabeça, o que pode te atrapalhar durante a prova, tá bom? Outra coisa, o capacete do Detran ele é utilizado por muitas pessoas ao longo do dia, ou seja, ele acumula suor. Então, se você utilizar o capacete, provavelmente vai ficar com cheiro de suor na sua cabeça. Então, se você vai utilizar o capacete porque não tem jeito, você não tem um capacete, nem tem um amigo que possa te emprestar, e você vai ser forçado a utilizar o capacete do Detran, compre pelo menos uma touca plástica, daquelas que vendem naquelas lojas de salão de beleza e tudo mais. As touquinhas plásticas mais baratas possíveis, sabe? Tipo de R$ 2, daquela que o pessoal usa na cozinha, né? Como culinária. Coloca uma touquinha plástica na cabeça e vai, tá? Porque aquele capacete ele fede, tá? Ele tem um mau cheiro de suor, afinal de contas, ele é usado por muita gente. Gente que está nervosa, gente que está com calor, gente que está passando mal, transpirando, suando. Então, nessas ocasiões aí, ele acaba acumulando, né, um pouco de suor e ficando com odor de suor, tá? Então, essas são as sugestões aí para quem vai fazer o exame, tanto para ACC quanto para a categoria A, que precisa utilizar o capacete, tá bom? Se puder, leve o seu próprio capacete, vai ser uma experiência muito mais confortável, tá bem? Então vamos lá. Agora que foram dadas essas explicações aí um pouco fora da curva, afinal de contas, a gente está falando aqui sobre veículos de avaliação, né? Mas tecnicamente tem a ver com avaliação, tá? Mas voltando agora para o nosso eixo, vamos seguir adiante, tá? Vamos falar sobre o próximo veículo de avaliação que a gente pode encontrar no Detran, tá bom? Vamos falar agora sobre a categoria B, né? Então vamos entrar agora nos veículos de 4 rodas, tá? Para os veículos de categoria B, a gente vai dirigir um automóvel, né? Esse automóvel ele tem que ser manual, não pode ser um veículo automático, tá? Ele pode ter no máximo 9 lugares totais, mas normalmente, quando você fizer a prova, né, no Detran, você vai encontrar um veículo de 5 lugares, ou seja, um veículo que tem capacidade de levar o motorista mais 4 passageiros, tá? E você também vai fazer a prova num veículo do Detran, não pode ser um veículo pessoal, tá? A única regra onde você pode fazer a sua avaliação num veículo pessoal é na cinquentinha, tá? As outras condições todas sempre tem que ser em veículos do Detran, tá bom? E esse veículo ele também não pode ultrapassar um peso de 3,5 toneladas, tá? Que é o peso máximo permitido da categoria B, né? Dos veículos leves, tá? Então, normalmente você vai encontrar um veículo lá que não pesa mais do que 3,5 toneladas, que é cerca de 5 lugares, tá? Totais, um lugar para o motorista e 4 para passageiros, e um veículo automático e do Detran, tá? Perdão, um veículo manual e do Detran. Não pode ser automático, tá? Me confundi aqui, me perdoe, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, né? Esse é o veículo que você vai encontrar para a prova do Detran, ou algo próximo disso, tá bom? Seguindo aí para a próxima etapa, vamos entender sobre a categoria C. Para fazer o exame da categoria C, a gente vai pilotar um veículo de carga, ou seja, em outras palavras, um caminhão. Existem vários tipos de caminhão. Existe o caminhão prancha, que é esse modelo que vocês estão vendo aí. Então ele tem uma cabine para o motorista na frente e atrás ele tem uma prancha.
que serve de repente para você rebocar um veículo em cima, ou de repente serve para colocar um container. Então é uma prancha que tem várias funcionalidades, dá para você transportar qualquer coisa que possa ser presa a ela e ser transportada com segurança em cima dela, tá? Tem outros veículos que são do tipo baú, ou seja, ao invés de ele ter essa prancha aí atrás, ele tem um baú. Alguns são do tipo carroceria engradado, ou seja, ele tem uma carroceria que simula uma grade, só que é de madeira, tá? Alguns veículos eles são para transporte de líquido, né, ou de outras substâncias. Então, eles podem ser um veículo que tem aquele tanque redondo, tipo um carro-pipa, tá? E esse tanque redondo pode ser para transporte de combustível, para transporte de líquidos, né, comuns, como água e tudo mais. E é isso. Bom, não importa a carroceria do caminhão. O importante são esses próximos itens que a gente vai ver agora. Ele tem que ser um veículo manual, tá bom? O peso mínimo dele é de 6 toneladas e ele não pode ser um veículo pessoal, ele tem que ser do Detran, tá bom? Então o Detran que tem que fornecer esse caminhão para você fazer o exame. Se o caminhão é um caminhão baú, se é um caminhão prancha, se é um caminhão caçamba, se é um caminhão carroceria, pouco importa. O que importa é que ele cumpra esses requisitos de ser um veículo manual, ter um peso, né, mínimo de 6 toneladas, tá? E ser um veículo do Detran, né, do próprio Detran, tá bom? Lembrando, né, que esses veículos que eu estou mencionando aqui, eles não são as limitações da categoria, tá? Não significa que você, quando tiver habilitado com a categoria C, só vai poder dirigir caminhões que tenham pelo menos 6 toneladas. Não. Você está livre para dirigir vários caminhões de vários portes e vários tipos e pesos diferentes. Isso aqui são as características do caminhão da avaliação. Então, não confundir caminhão de avaliação ou veículo de avaliação com o veículo que você pode pilotar com a sua categoria, tá? A sua categoria ela pode ser muito mais abrangente do que o veículo de avaliação, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente vai entender quais são os requisitos para você fazer a prova, né, com relação ao veículo, tá? E para fazer a prova na categoria D, tá bom? Que é a categoria de passageiros. Bom, para fazer a prova de categoria D, você vai precisar de um veículo de passageiros manual, que tenha no mínimo 20 lugares, ou seja, alguns micro-ônibus, né, já são suficientes para essa ocasião. E tem que ser também um veículo do Detran, tá? Não pode ser um ônibus próprio da empresa ou nada, tem que ser do próprio Detran, tá bom? Então, a regra muito semelhante, né, à regra da categoria C, só que essa regra da categoria D não tem aquele lance do peso do veículo. Ele tem que ser um veículo que tenha 20 lugares, afinal de contas, o objetivo aqui é que você domine um veículo de passageiros, não um veículo de carga, tá? Então, por isso que é um veículo manual com 20 lugares e do Detran, tá? Então, 20 lugares aí para passageiros, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui para a próxima e última, né, categoria e também o próximo e último veículo que a gente pode lidar com ele na hora da prova, tá? Então, estamos falando da categoria E, que consequentemente é uma categoria que permite a gente pilotar carretas, tá? E as carretas nada mais são do que veículos combinados. É uma parte da frente, que é a parte do veículo que puxa, presa à parte de trás, que é a parte do veículo que vai ser puxado, que vai ser tracionado, tá bom? Então, o que é que você vai encontrar na prova, né, de veículos combinados? Você vai encontrar lá um veículo manual, tá? Equipado, né, com um semi-reboque, que é aquela parte lá atrás, aquela carroceria que está presa nele, tá? Esse semi-reboque tem que ter um peso mínimo de 6 toneladas, tá bom? E esse conjunto todo não pode ser pessoal, tem que ser veículo do Detran. Então, tanto a parte da frente, né, que a gente chama de unidade tratora, unidade de tração, em termos mais populares, a gente chama de cavalo mecânico, tá? Que é essa parte da frente do caminhão que puxa a carroceria, ela vai ser acoplada com a outra parte atrás, né, que é a carroceria, que a gente chama de semi-reboque nessa ocasião. Existem dois tipos, né, de reboques. Existe o semi-reboque e existe o reboque. Nesse caso aqui, é um semi-reboque, tá bom? O peso do semi-reboque tem que ser no mínimo 6 toneladas e ambas as partes, tanto a unidade tratora, que é a parte da frente, que é o cavalo mecânico,
quanto o semi-reboque, que é a parte de trás, a parte que vai ser tracionada, eles precisam ser do Detran, tá bom? Então essas praticamente são as regras aí para todas as categorias de veículo, né? E para cada categoria em específico, um veículo apropriado para o seu exame, tá bom? Eu espero que tenha sido fácil a compreensão desse tema. E aqui, mais uma vez destacando, não confundir veículo de exame com veículo que você pode dirigir, tá bom? Não ache que, por exemplo, aqui na categoria E, ao fazer o exame num veículo que tem uma carroceria, né, um semi-reboque que pese 6 toneladas, você vai estar limitado a pilotar carretas com um semi-reboque de apenas 6 toneladas, tá? Não existe um limite com relação ao peso dessa carga, tá bom? E isso é só uma característica aqui para o veículo de exame, são condições especiais para o exame, tá bom? A sua habilitação, ela vai muito além dessas características, você pode pilotar muitas outras coisas com pesos muito maiores, tá bem? Então é isso. Com isso, finalizamos o nosso entendimento sobre os veículos de avaliação e compreendemos, né, as possibilidades de cada categoria com os seus respectivos veículos aí para avaliação.